Olá, a paz do Senhor, turma de missiologia. Esta é mais uma aula da disciplina Missões Transculturais. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre a ordem e a visão de Cristo para a igreja, como novo Israel de Deus. E esse nosso estudo será baseado no capítulo 10 do livro A Missão do Povo de Deus, capítulo intitulado Pessoas que dão testemunho para o Deus vivo. Em primeiro lugar, é preciso que nós saibamos e tenhamos convicção a respeito de duas perguntas. Pergunta 1. Por que estamos aqui? Pergunta 2. Qual a missão do povo de Deus? Qual é a nossa tarefa? Qual é o nosso mandato? Algumas coisas nós podemos ter certeza. Por exemplo, estamos aqui como seres humanos para cuidar da criação de Deus. Em segundo lugar, nós fomos escolhidos em Abraão para ser um povo, por meio do qual a bênção de Deus alcança as nações, como vimos na aula anterior. Em terceiro lugar, somos chamados para andar nos caminhos de Deus, com justiça, retidão em um mundo corrupto. Ou seja, ser testemunha de Cristo em tudo que ele disse e em tudo que ele fez, em tudo que a palavra de Deus preceitua no Antigo e no Novo Testamento. Em quarto lugar, devemos viver a dinâmica de nossa redenção em nosso tratamento compassivo em relação aos outros. Se eu recebi misericórdia, serei misericordioso. Se eu recebi graça, eu serei gracioso. Em quinto lugar, devemos representar Deus diante do mundo e atrair o mundo para Deus. Nós somos pequenos cristos. Somos cristãos, somos testemunhas de Jesus. As pessoas conhecerão Jesus através da pregação. Quem são os pregadores? Quem são aqueles que Deus enviou? Quem são aqueles que vão proclamar o nome, o testemunho de Deus em Jesus Cristo até que ele volte? A igreja, o novo Israel de Deus, o Israel da nova e eterna aliança. Raça constituída desde Abraão. Se antes de Jesus era constituído um povo físico, após Jesus constituíram um povo espiritual, circuncidado pelo coração de todas as tribos, raças nos confins da terra. Em sexto lugar, devemos ser pessoas cujas vidas demonstram o caráter de Deus e atrair outros para a fé nele. Ou seja, não se trata de apenas falar, mas se trata de ser. Devemos ser exemplo, devemos ser testemunho vivo. Devemos oferecer a nossa vida, como diz em Romanos 12, como sacrifício vivo diante do altar de Deus. E em sétimo lugar, devemos, acima de tudo, conhecer o Deus vivo, ser intransigentemente leais ao Senhor Jesus Cristo em nossa adoração e em nosso testemunho. Ou seja, para pregar o Evangelho, nós temos que conhecer o Evangelho. Para falar a respeito de Cristo, nós precisamos conhecer Cristo. Nós devemos, portanto, ser testemunhas. É a mesma coisa que ser mártir. Ser testemunha é dar a vida. Dar testemunho é algo muito sério, é algo muito importante. Perceba a importância das testemunhas num processo judicial. Perceba a importância do testemunho vivo. Qual o valor das suas palavras? Como as pessoas... que valor as pessoas dão a necessariamente o que você fala. E temos aí essa função
de ser testemunhas vivas de Cristo. Dito isto, nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 43. Continuamos, então, estudando um pouco a respeito de que Deus falando em missões, falando no seu plano eterno através dos profetas. No caso aqui, através do profeta Isaías. Leamos Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Visto que fosses precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Trarei a tua descendência o Oriente, e ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entrega, e o Sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, o que formei e fiz. Traze o povo, que ainda que tem olhos é cego e surdo, ainda que tem ouvidos. Neste ponto, nós paramos para refletir um pouco do Estado de Israel. Israel escolhido por Deus. Israel em que Deus manifestou sinais, prodígios e maravilhas. Israel que mesmo vendo e contemplando e sendo receptáculo da bênção de Deus, não honraram a Deus, se prostituíram adorando deuses falsos, deuses que não os tinham libertado do Egito, deuses que não tinham feito sair água da rocha, nem feito o mar se abrir. Deuses que não eram Deus adorado no templo, mas deuses adorados em montes, deuses dos povos da terra, deuses das tribos amaldiçoadas. Este povo que tinha sido escolhido por Deus, tinha se rebelado contra Deus. Deus foi misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Falou através dos profetas a respeito do pecado do povo. O povo não seguiu a palavra dos profetas. O povo ignorou os profetas. Deus disse por diversas vezes: se convertam a mim, retornem a mim, senão vocês serão cativos em terra estranha. E Deus cercou o caminho de Israel de inimigos para que Israel se voltasse para ele. Deus permitiu que os caldeus, os babilônicos, eles arrasassem com Jerusalém, destruíssem e queimassem o templo, levassem a maioria do povo cativo, porque as pessoas não adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Esse povo a qual Deus escolheu, este povo, o próprio Deus disse, é cego e surdo, ainda que tem ouvidos e tem olhos. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. O povo se tornou como os deuses falsos que muitos adoravam. O povo se tornou morto espiritualmente por não honrar e não temer a Deus. Diante dessa sentença, o cativeiro babilônico, poderemos dizer que o plano de Deus falhou? De maneira alguma o plano de Deus falhou. Deus nunca perdeu o controle da história. Deus
cercou o caminho de Israel com inimigos, para que Israel pudesse, através do sofrimento, retornar para ele. E Deus está dizendo aqui em Isaías 43 que o seu desígnio é exatamente a restauração de Israel. Este povo, ainda que tenha olhos, é cego e surdo. Ainda que tenha ouvidos, é surdo. Todas as nações congreguem-se e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Quem é o único Deus que prevê o que vai acontecer? Quem é o único Deus onisciente, onipotente? Quem é o único Deus justo e perfeito e moral? Só há um único Deus verdadeiro. Deus está aqui se apresentando como o único Deus e dando testemunho através do seu profeta e dizendo para o seu povo dar esse testemunho que ele é o único Deus e ele tem provas muito evidentes e claras dessa realidade. Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga verdade é. Quem são as testemunhas dos povos, dos deuses de toda a terra? Deuses falsos, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, povo de Israel. O meu servo, a quem escolhi. Vocês podem ser muito falhos, porém, isso não muda a realidade que eu escolhi vocês, eu restituirei vocês, eu estarei de volta para mim, porque eu escolhi vocês, apesar de quem vocês são, exatamente para que vocês não se gloriem em vossa própria perfeição e poder e justiça, porque vocês não têm nada disso, mas que vocês se gloriem em mim e que vocês deem testemunho de mim. Assim, Deus também fez com os apóstolos. Um grupo de homens absolutamente improváveis. Um deles negou, outro traiu, outros fugiram quando o viram na cruz. Homens que não tinham muito letramento, um grupo de pessoas improváveis que Deus escolheu para deles aperfeiçoar coisas maiores do que ele mesmo fez e constituir a sua igreja em toda a terra. Glória a Deus por isso. Vocês são minhas testemunhas e meus servos, a quem eu escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Deus está aqui, o Deus Yahvé está nesse momento aqui confrontando exatamente os deuses babilônicos, os deuses egípcios, os deuses dos filisteus e dos povos das tribos que habitavam o Oriente Médio na terra. Deuses que eram formados, deuses que não tinham moral e nem ética, deuses que não faziam nada senão serem reflexo da cultura caída das pessoas que buscavam a Deus, mas não encontravam, porque Deus não as tinha escolhido. O coração delas estava cego para ouvirem e não creem. Elas acreditavam em deuses falsos e Deus está nesse momento os confrontando. Eu sou Yahvé e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda que antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Podemos colocar esse texto junto com a palavra que Deus se referiu antes da grande comissão, quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide.
Ainda antes que houvesse dia, eu era. Verso 14: Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo Israel. Por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriam. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso Deus. Foi eu que criei vocês. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Então, extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das vossas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios porei no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes dos avestruzes, porque eu porei águas no deserto, rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Neste último verso, temos exatamente voltamos ao início desta aula. Por que estamos aqui? Qual a nossa principal função e propósito na terra? Povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. As nações, elas são completamente ignorantes a respeito de quem é o Deus verdadeiro. Quem será que vai, vamos dizer assim, quem será que vai testemunhar a verdade do grande Deus Yahvé? Temos dois problemas nessa história. Primeiro, a ignorância das nações caídas. E segundo, nós temos a cegueira espiritual do próprio Israel, os próprios descendentes de Abraão, que se esqueceram do Senhor. E aí, nós temos um duplo papel da nação Israel. Mesmo cega e muda e surda, por isso foi para a Babilônia, Deus o chamou para testemunha e para servo. Essas duas funções da igreja são intercambiantes e uma não pode existir sem a outra. Uma depende da outra. Ser testemunha implica ser servo. Ser servo implica ser testemunha. Existe também aí um duplo propósito de dar testemunho. Dar testemunho para restaurar a confiança em Deus, estabelecendo a verdade sobre Deus, que Ele é o único Deus transcendente e eterno, que só o Senhor tem o controle soberano da história, que somente Ele é o Salvador. Nós temos que restaurar a nossa confiança em Deus. As próprias testemunhas também precisam ser convencidas, e o ato de testemunhar gerará essa convicção. Como diz o verso 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Depois de mim, nenhum haverá. Então, pode-se pensar que o propósito de dar testemunho seria convencer as nações da verdade sobre Yahvé como Deus, e isso é verdade porque há um propósito anterior. O propósito anterior é exatamente o que nós conhecemos. Primeiro, conhecemos a verdade e logo após transmitimos essa verdade.
E Yahvé tem a intenção de que Israel exerça a função de testemunha para todas as nações da terra. Isso por amor ao mundo, a fim de que ele veja a verdade, por amor a Yahvé, para que ele possa ser reconhecido como a única divindade, mas também por amor ao próprio Israel, para que sejam convencidos de que eles mesmos foram escolhidos para testemunhar. Paradoxalmente, eles não estão convencidos de que podem testemunhar. Eles são escolhidos para testemunhar a fim de que sejam convencidos disso. Ou seja, a vida cristã como uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais eu sou participante do plano de Deus, mais eu conheço plenamente o plano de Deus. Eu posso falar por mim mesmo. Quanto mais eu estudo a palavra, mais eu conheço Deus. Quanto mais eu tenho experiências com Deus, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu prego o evangelho, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu dou aulas de missiologia, mais eu aprendo sobre missiologia. Quanto mais eu estudo a palavra, mais Deus fala comigo. Ou seja, existe esse duplo propósito. As nações vão conhecer a Deus e eu também vou prosseguir em conhecer a Deus quando transmito a verdade do evangelho para as outras nações. Então, o propósito do testemunho é duplo nesse sentido. Para os outros e para mim mesmo. Que temos? No Novo Testamento, o Senhor diz em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês serão minhas testemunhas. Isso é a mesma coisa, basicamente, que ser mártir. Essa palavra também está em Apocalipse. Ser testemunha de Jesus é um papel intrínseco da igreja. Não significa que todos vão ser evangelistas. Não significa que todos vão ser professores de missiologia. Não significa que todos serão missionários transculturais. Não significa que todos serão pastores, mestres, não significa que todos serão professores de escola dominical. Não significa que todos participarão da recepção. Não significa que todos vão fazer ação social. Não significa que todos vão ministrar na casa do Senhor com um cântico. Não significa que todos vão receber talentos relacionados à música, à arte. Não significa que todos vão fazer a mesma coisa. Não significa que todos vão receber os mesmos dons, os mesmos papéis e os mesmos propósitos e as mesmas carreiras. Significa necessariamente que todos eleitos de Deus serão testemunhas de Deus. De diferentes formas. Não necessariamente darão testemunho oral, mas serão testemunho vivo. Quando vocês forem estudar a história da igreja, vocês verão que isso era uma característica intrínseca da igreja primitiva. Não se tratava apenas de fala, mas se tratava de um modo de vida completamente diferente do modo de vida das pessoas não cristãs. Se tratava necessariamente em ser sal da terra e luz do mundo. Agora vocês sabem, disse Jesus, quem eu sou. Vocês conhecem minha identidade com aquele que veio e realizou tudo o que somente Yahvé poderia realizar. Este termo que eu estou utilizando para se referir a Deus e Yahvé, ele não é consenso entre os estudiosos de teologia. Trata-se, o nome próprio de Deus, trata-se de 4 consoantes que perderam a certeza quanto à pronúncia, perderam a pronunciabilidade hoje por uma razão histórica.
Acho que eu falei em outra aula, se não vou falar novamente agora. O idioma, esta palavra, o nome próprio de Deus, ela é do hebraico antigo. O hebraico antigo, ele passou a ser apenas um idioma litúrgico em Israel a partir do retorno do cativeiro. Eles passaram depois, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, eles passaram a falar uma outra língua, um hebraico misturado com as línguas locais, chamado aramaico. E por medo de descumprir, por receio de descumprir o mandamento, não dirás o nome do teu Deus em vão, eles pararam de pronunciar o nome próprio de Deus. E esta pronúncia, devido a eles pararem de falar, ela se perdeu ao longo do tempo. Eles trocaram o nome próprio de Deus por nomes subsidiários de Deus, como, por exemplo, Adonai. Por isso, como exemplo, quando Jesus estava na cruz e disse em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, os judeus não o entenderam. Não o entenderam. Pensaram que ele estava clamando por Elias, mas ele está dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, estava fazendo referência a um salmo, dizendo Deus meu, Eli, Eli, Deus meu, por que me abandonaste? Eles mesmos não entendiam o hebraico que Jesus está falando, o hebraico antigo. Então, existem alguns teólogos que creem que o nome próprio de Deus pode ser pronunciado como Yahvé, mas não é um consenso. Isso é aqui uma escolha minha para tornar a nossa aula mais inteligível. Eu escolhi chamar Yahvé, mas isso não é consenso na teologia. Voltando para cá, ele diz: vocês conhecem minha identidade, como aquele que veio, conforme Yahvé disse que viria. E realizou tudo e o que somente Yahvé poderia realizar. Tipo assim, Jesus dizendo, eu dei provas para vocês que eu sou o único Deus. Eu ressuscitei, eu venci a morte. Vocês viram os sinais? Vocês sabem que eu sou ele. E vocês são testemunhas dos acontecimentos que demonstram essas coisas. Minha vida, morte e ressurreição. Vocês viram. Tanto é que, quando foi escolhido o apóstolo para substituir Judas, um dos critérios foi exatamente ter sido testemunha ocular do ministério, morte e ressurreição de Jesus. Logo, todas as nações a quem Deus prometeu abençoar desde Abraão chegarão ao conhecimento salvífico dessas verdades a meu respeito. Vocês são minhas testemunhas. Então, no lugar de Israel, testemunhando sobre... Estão no lugar do Israel físico, né? Testemunhando sobre Yahvé, testemunhando daquele que encarna Yahvé como soberano e como salvador. Então, Jesus estava falando necessariamente às pessoas às quais ele discipulou durante 3 anos, dizendo, vocês são minhas testemunhas oculares, vocês viram. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles começaram a pregar o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, eles citavam sempre essa questão do testemunho ocular. Veja, o que diz em Atos capítulo 3:15, palavras de Pedro, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disto. Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tem um filme em Netflix, me esqueci o nome, eu acho que chama Ressurreição, que trata exatamente da história, uma história subsidiária, não está na Bíblia, personagens inventados, vamos dizer assim, baseada no texto bíblico, imaginação vamos dizer assim, do produtor do filme,
Tipo assim, o corpo de Jesus havia sumido, os seus seguidores alegaram que ele havia ressuscitado, no entanto, os seus seguidores estavam escondidos, propagava-se entre o povo que ele havia ressuscitado e Pôncio Pilatos instituía um dos cavaleiros romanos de fazer a investigação para encontrar o corpo de Jesus. No meio dessa investigação, este cavaleiro romano encontra Jesus ressuscitado, o Jesus a qual ele viu morrer. Perceba, vamos dar um exemplo bem para nós. Imagine que você tem uma pessoa, imagine uma pessoa da sua casa, ou uma pessoa do seu círculo íntimo de convivência. Imagine que você está, vamos dizer assim, caminhando com essa pessoa na rua e você vê esse seu ente querido ou esse seu amigo próximo ser barbaramente assassinado por um acidente de carro. Você vê exatamente as rodas do veículo estraçalhando o corpo e você acompanha no meio da rua aquela pessoa dar os últimos suspiros e você é uma testemunha ocular. Você viu aquela pessoa próxima, aquele seu ente querido, morrer de forma bárbara. Você viu o sangue estraçalhar. Você foi no enterro. Você tem certeza que essa pessoa morreu e 3 dias depois você vê esta mesma pessoa viva. Imagine que assombro, que susto, que coisa assim, meu Deus. Esse filme Ressurreição mostra exatamente o testemunho de algumas testemunhas oculares que foram presas pelos soldados romanos e deram testemunho e disseram: olha, você pode me torturar, você pode me matar, você pode fazer o que for, eu não me importo mais com a minha vida, porque eu vi ele ressurreto. Não importa mais nada que você possa fazer, não existe nada que possa vamos dizer assim, me tolher de crer na realidade de que eu o vi morrer e estes mesmos olhos que o viram morrer e o viram ser sepultado, estes mesmos olhos o viram ressurgir. E estes mesmos olhos o viram subir aos céus. O testemunho ocular é algo de suma importância na história do cristianismo. Só numa circunstância assim, mais de tantas pessoas contariam a mesma história sem entrar em contradição. Só numa verdade assim, tem outro filme sobre uma investigação, me esqueci o nome agora, acho que é Deus Não Está Morto 2. Acho que é Deus Não Está Morto 2. E o 1 também. Que conta exatamente essa verdade histórica indiscutível. Centenas de pessoas o viram, testemunharam dele, sem entrar em contradição. Ou seja, tinha uma absoluta certeza, não se tratava de histeria coletiva, nem alucinação, nem de uma história combinada. Não, essas pessoas estavam à beira da morte, essas pessoas estavam perseguidas, essas pessoas eram da ralé, essas pessoas não eram de uma classe social elevada, elas tinham todo o motivo do mundo para não levar à frente uma história inventada ou um delírio. Elas se submetiam à morte porque elas tinham certeza do que elas tinham ouvido e visto. Jesus Cristo morreu numa cruz aos olhos de todos
E ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e foi visto. Por isso a importância da testemunha ocular no início da história do cristianismo. Por isso, o prefácio de Lucas, capítulo 1. Muitos têm empreendido a narração coordenada dos fatos que se realizam entre nós, transmitidos pelos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu adequado também a mim, excelentíssimo teólogo, Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente desde o começo, escreveu uma narrativa em ordem para que tenha certeza da verdade das coisas que fosse instruído. Ou seja, isso aqui não se tornou apenas um testemunho oral, mas se tornou um testemunho escrito, fruto da investigação de homens letrados, fruto do testemunho de historiadores especialistas. A realidade é inexorável de que ele ressuscitou. Que temos hoje? Que temos hoje? Nós que não vimos, nós temos a palavra de Deus, que representa o testemunho contínuo do Evangelho. Geralmente, se diz que a mulher samaritana foi a primeira testemunha de Cristo. Perceba as circunstâncias que essa mulher testemunhou. Essa mulher, ela era mulher estrangeira. O testemunho das mulheres nessa época não valia de nada. Os homens da cidade acreditaram no testemunho dela, foram atrás de Jesus, ouviram o testemunho de Jesus, passaram dias ouvindo Jesus e depois disseram à mulher: agora não é mais por causa das palavras que tu disseste, mas por causa do que nós vimos. Você deve, como cristão, discipular as pessoas. No sentido de que, no final do discipulado, as pessoas digam: agora não é mais pelo que você diz, agora é pelo que eu conheço e pelo que eu vou transmitir para os outros. Leamos o que diz John Stott a respeito do testemunho contínuo. Jesus agora está sendo julgado não diante de Pôncio Pilatos, mas no tribunal da opinião pública. O mundo que na linguagem, ou na opinião do mundo, vamos dizer assim. O mundo que na linguagem bíblica significa secular, sem Deus, o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, o diabo, o inimigo de Deus, né? A sociedade incrédula está no papel de juiz. Pesado, né? O mundo está julgando Jesus continuamente através de quem? De nós. Dando seus vereditos variados sobre ele. O diabo o acusa com muitas mentiras hediondas e reúne centenas de falsas testemunhas. As pessoas nos odeiam, posso dizer, por dois motivos. Nos odeiam se o testemunho da gente for bom e também nos odiarão se o testemunho da gente for ruim. Porque a luz, né? A luz nós somos um refletor do mundo. Sal da terra, luz do mundo. O mundo está julgando continuamente. O diabo acusa com muitas mentiras hediondas e reúne centenas de falsas testemunhas. O Espírito Santo é o Paráclitos, o advogado de defesa. Ele nos chama para ser testemunhas, a fim de servirmos de provas a seu caso. Nós não vimos ele em carne, mas nós somos a sua carne, porque ele habita em nós. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Nós somos reflexo dele, nós somos testemunhos dele. Nós nos renunciamos a nós mesmos, carregamos a nossa própria cruz e o seguimos. Oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, assim como ele ofereceu.
Pregadores cristãos têm o privilégio de testificar Jesus Cristo a favor dele, defendendo-o, elogiando-o, trazendo diante dos jurados evidências que eles deverão ouvir e considerar antes de dar seu veredito. Como o cristão deve reagir ao enfrentar a oposição do mundo? Ele certamente não deve usar medidas de retaliação, nem deve se afundar na autocomiseração, ou seja, ficar vamos dizer assim, se auto-humilhando publicamente. Não precisamos disso. Nem deve se retirar para um abrigo seguro em reclusão. Nada contra o monasticismo, mas vamos dizer assim, não é obrigado. Você pode ser um monge e ficar isolado e dar certo e ser para a glória de Deus, como você pode ficar isolado do mundo e não dar em nada. Da mesma maneira que você pode não seguir esse tipo de disciplina, que foi muito importante na Idade Média, e ser uma grande testemunha de Cristo. Até porque o exercício do monasticismo, ele é bom para nos discipular para o mundo. A Bíblia não preceitua que passemos a vida toda enclausurados. A Bíblia diz que existem momentos em que nós devemos nos enclausurar. Por exemplo, para estudar da Bíblia, para estudar mais a Bíblia, aprender mais a Bíblia, devemos ter um tempo. Quando vamos fazer a nossa oração de confissão, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mas, de maneira geral, como testemunhos de Jesus Cristo, Deus nos enviou para todo mundo. Ele certamente não deve usar medidas de retaliação. Ele deve, vamos dizer assim, nem deve se retirar para um abrigo seguro em reclusão, longe da inimizade desagradável do mundo. Não. Ele deve, com ousadia, dar testemunho de Jesus Cristo diante do mundo no poder do Espírito Santo que está dentro dele. Deus está dentro de nós para que a gente seja testemunha. Eis aqui o mundo, às vezes superficialmente, indiferente e apático, mas por debaixo, ativamente agressivo e rebelde. As pessoas vão resistir a nós de forma pública ou de forma mais contínua, porque o mundo está em rebelião contra Deus. Como eles ouvirão, entenderão e arrepender-se-ão e crerão? Como serão levados a dar uma sentença em favor de Jesus, que está de pé no tribunal diante deles? A resposta é, por intermédio do nosso testemunho. É por causa da oposição do mundo incrédulo a Cristo que é necessário o testemunho da igreja em favor de Cristo. Cristo está sendo julgado pelo mundo. Ele julgará o mundo, né? Mas ele está sendo, nas palavras nessa linha de raciocínio que nós estamos colocando, sendo julgado pelo mundo. Quem são as testemunhas a favor dele? Nós. Creio que esse estudo nos leva a enxergar uma grande responsabilidade no nosso papel e o significado de sermos testemunhas dele. Esse é, vamos dizer assim, o significado realmente de ser testemunha de Cristo diante dos homens. Dar testemunho de todas as formas possíveis, com todos os dons e talentos os quais ele nos deu. Dar testemunho porque ele habita em nós. Dar testemunho o conhecendo-o cada vez mais. Dar testemunho para o mundo e para nós mesmos, para que ele testifique em nós que nós somos dele e que nós somos parte da sua igreja. O fato de a gente ser testemunha de Cristo em missões faz com que a gente realmente tenha
consciência de que somos eleitos como o novo e o novo Israel de Deus, e que a ordem e que a visão de Cristo para a sua igreja é que a sua igreja seja testemunha dele. Temos aqui finalmente algumas perguntas para a reflexão de vocês. 1. Para vocês responderem mentalmente, por escrito, da maneira que vocês quiserem. O que a expressão dar seu testemunho lhe traz à mente? Vamos dizer assim, popularmente. Como a prática popular se relaciona com o que a Bíblia quer dizer sobre dar testemunho? Como podemos resistir à tendência de fazer com que o nosso testemunho seja principalmente sobre nós, em vez de ser sobre as grandes verdades de Deus em Cristo? Você pode destacar duas maneiras em que a tarefa de testemunhar resultou no fortalecimento da sua própria fé cristã e do seu entendimento? Gostaria que vocês dissessem isso. Coloquem no grupo, mandem um áudio, de alguma forma, coloquem um comentário neste vídeo. Respondam essa pergunta para mim, para que a gente possa, vamos dizer assim, compartilhar o nosso testemunho. De que maneira a tarefa de ser uma testemunha resultou no fortalecimento da minha própria fé cristã e no meu entendimento? De que maneira o próprio curso de missiologia, de que maneira a nossa prática cristã cotidiana nos leva para mais perto de Jesus e aumenta a nossa fé? E questão 3. Por vezes os tribunais se referem a alguém como uma testemunha crível. Ou não, conforme o caso. Que constitui uma testemunha crível para Cristo? Ou responda para si mesmo. Eu sou uma testemunha crível, as pessoas levam a sério o meu testemunho, o que eu falo está em consonância com quem eu sou e a minha forma de agir. Tudo isso para nós refletirmos. Então, tenham dias abençoados na presença de Deus e até a próxima aula.